Neste vídeo, vamos estudar outros problemas de decisão que pertencem à classe P. Como primeiro problema, vamos estudar a linguagem dos primos entre si. Essa linguagem é formada pelas palavras que representam pares de números x e y, onde x e y são primos entre si, isto é, o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Então, como resolver esse problema? Por meio de uma máquina de Turing que vai decidir essa linguagem. Antes de entender a solução que utiliza o algoritmo de Euclides, vamos raciocinar em uma solução mais primitiva. Com isso, suponha que temos o número 15 e o número 13. Então, aqui é o número x e aqui é o número y. Então, pense que uma solução bastante primitiva é começar com o número 2 e testar. 2 divide 15 e 13? Não. Então, nós vamos para o próximo número. 3 divide 15 e 13 ao mesmo tempo? Também não. Então, nós iríamos para o número 4. E então, 4 divide 15 e 13 ao mesmo tempo? Também não. Na verdade, esses números eles são primos entre si. Então, nós seguiríamos com esse raciocínio até que o número fosse igual ao menor desses dois números, por exemplo, até o número 13. Pois, a partir do número 14, nós saberíamos com certeza que o número 14 não dividiria o menor dos dois números. Mas qual o problema dessa abordagem? Se nós pensarmos, para representar um número k, suponha que k seja o mínimo entre x e y. Para representar esse número k, nós vamos aproximadamente necessitar de log de k bits para representar o número k. Então, n, o tamanho da palavra, vai ser igual a log de k. Mas observe que se eu tenho n bits, por exemplo, 4 bits, eu fazer esse procedimento iterativo de testar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5, até o número 13, por exemplo, é, na verdade, um procedimento exponencial. Exponencial em função de quem? Em função de n. Vamos entender. Aqui estou testando, por exemplo, o número 2. Depois, posteriormente, eu teria que testar o número 3. Depois, posteriormente, eu teria que testar o número 4. E assim sucessivamente. Então, em algum momento, eu teria que testar o número 8. Então, veja que, dessa forma, esse procedimento iterativo ele é exponencial em função do tamanho da palavra, do comprimento da representação. Então, com isso, essa solução que nós acabamos de discutir, ela é uma máquina de Turing decisora, mas que não pertence à classe P. Então, eu espero que tenha ficado claro um ponto que nós discutimos logo no início, que a complexidade ela vai ser medida em função do tamanho da representação da palavra de entrada, n. Então, aqui nós mostramos que essa solução iterativa de pegar um número, testar e, caso não dê certo, pegar o número seguinte, é justamente exponencial em função de n, onde é n o tamanho do tamanho da palavra, ou seja, quantos bits nós gastamos para representar aquele número. Então, agora vamos ver a solução que justamente garante que essa linguagem pertence a P. Então, vamos lá. Esse máquina de Turing é, na verdade, o algoritmo de Euclides, que justamente ele visa obter o MDC, o máximo divisor comum, de dois números. Então, vamos repetir até que y seja igual a zero e vamos atribuir a x o resto da divisão de x por y. E aí nós trocamos x por y e novamente repetimos o procedimento. Vamos entender um pouco, caso você não tenha visto isso ou não lembre. Então, é simples. Você vai colocar aqui, por exemplo, os números que você quer identificar. Então, por exemplo, 15 e 13. Então, aqui é o quociente. 15 dividido por 13 é 1.
o resto é 2. Então agora eu vou pegar esse resto e vou trazer para cá. Então 13 dividido por 2, então aqui daria 5, 6 na verdade. 6 vezes 2, 12, o resto é 1. Então o que acontece é que como o resto é 1, nós vamos encontrar que esses números eles são primos entre si. Bem, então aqui eu expliquei sucintamente o algoritmo de Euclides. Eu não vou apresentar a discussão que esse algoritmo ele é polinomial. Caso você tenha interesse em confirmar, o livro do Sipser ele discute, apresenta a prova que justamente o porquê que esse algoritmo ele é polinomial. Envolve com os conhecimentos associados com o módulo, e que eu acho que não é relevante nesse curso de teoria da computação. Bem, e então o que vai acontecer é que nós vamos projetar uma máquina R que vai decidir essa linguagem e vai utilizar essa máquina de Turing E como subrotina. Então, com a entrada xy, veja que os números x e y estão representados em binário, nós vamos executar a máquina do algoritmo de Euclides E nessa entrada. Se o resultado for 1, nós aceitamos, caso contrário, rejeite. Bem, então com isso nós apresentamos a prova, discutimos na verdade a prova de que essa linguagem de primos entre si pertence a P. Bem, e como último problema desse vídeo, temos as linguagens livres de contexto. Então, toda linguagem livre de contexto é um membro da classe P. E a solução para esse problema é justamente utilizar um algoritmo clássico baseado em programação dinâmica. E esse algoritmo ele possui a complexidade O de n ao cubo, onde n é justamente o comprimento da palavra. Ou seja, mais uma vez, nós calculamos a complexidade em função do tamanho da palavra que nós estamos processando. Bem, eu não pretendo discutir esse algoritmo, pois ele é um tópico a ser estudado em uma disciplina de compiladores. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar o nosso estudo sobre a classe NP. Muito obrigado!